A faxineira deu checkmate ao CEO, que riu alto e agora não sabe o que fazer. O que aconteceu naquela sala de reuniões da Technovision ficou ensaiado na mente dos que estavam presentes. Era apenas mais um dia comum. O poderoso CEO, Ricardo Silva, estava cercado de assessores, todos ansiosos, enquanto seus dedos habilidosos moviam as peças de um tabuleiro virtual de xadrez em seu computador. Uma risada estrondosa irrompeu da boca dele, ressoando pelas paredes modernas e frias do escritório. Ele acabara de cometer uma gafe catastrófica, deixando a sua conversa despreocupada mais parecida com uma cena de comédia do que uma reunião corporativa. Mas o que ninguém esperava era que a fúria da indignação estivesse prestes a entrar sem pedir licença. Joana Santos, uma faxineira de 30 anos, estava fazendo seu trabalho habitual quando ouviu a risada exaustiva de Ricardo. Aquelas gargalhadas, como um estalo de chicote, relembraram-na de momentos em que também era tratada como uma piada. "Posso me juntar a essa partida?" Sua voz era firme, apesar do coração batendo como um tambor dentro do peito. Ricardo, surpreso, arqueou uma sobrancelha. Os colegas, atônitos, trocavam olhares furtivos, a tensão no ar se aglutinando em suspiros contidos. "Eu sou campeã nacional de xadrez, sabia?" Uma declaração simples, mas potente. O ambiente pulsava enquanto Joana falava. Ela não era apenas uma faxineira. Ela era uma mulher que enfrentou preconceitos, olhares de desprezo. Uma sombra invisível em um mundo radiante e dominado pela arrogância. Enquanto falava, ela sentia como se cada palavra tirasse peso de seu coração, como se as correntes que a mantinham presa fossem cortadas uma a uma. Ricardo, ainda processando a situação, sorriu desdenhosamente. "Então, o que me diz de um torneio? Se você ganhar, eu serei o seu pupilo." O desafio por trás daquela proposta era claro, e a sala virou um palco de expectativa. Joana respirou fundo. Era a chance de mostrar que talento não se limita a posições ou rótulos. A partida começou, e a atmosfera estava eletricamente tensa. Cada movimento das peças parecia ecoar como um grito por respeito. O olhar dos colegas anticético agora se transformava. Havia admiração brotando entre as brechas do preconceito. As jogadas de Joana eram precisas, até mesmo poéticas, enquanto os espectadores seguravam a respiração a cada movimento. Com o relógio da partida correndo, a tensão aumentava. Ricardo, por um lado, arrogante e autossuficiente. Joana, pelo outro, determinada e resiliente. Apenas algumas jogadas separavam a vitória da derrota. E em um momento crucial do jogo, uma jogada decisiva se aproximava. O silêncio era palpável. O passado de Joana, cheio de lutas e silenciamento, poderia ser reescrito ali mesmo, naquele instante. "E agora, o que irá acontecer?" sussurrou um dos assessores, enquanto o futuro de Joana pendia na balança, e a sala se transformava em um campo de batalha invisível entre poder e liberdade. Será que ela conseguiria provocar uma mudança real na mentalidade de Ricardo, ou seu passado de invisibilidade ainda a manteria presa? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa em que. O silêncio na sala de reuniões era digno de um filme de suspense. Todos os olhares estavam fixos no tabuleiro, como se o próprio mundo ao redor tivesse parado. Joana, com a determinação estampada em seu rosto, estava prestes a dar o checkmate e mudar sua vida para sempre. A tensão era palpável, até que um som agudo cortou a atmosfera.
Um celular tocou. Era um toque insistente e arrogante, parecendo escarnecer de toda a situação. Ricardo, visivelmente irritado, puxou o aparelho do bolso olhando para a tela. Sua expressão se transformou de curiosa para aterrorizada em um segundo. Não pode ser, sussurrou. Ele atendeu, a voz tremendo, mas não conseguia esconder o pânico que se instalava em seus olhos. Tem que ser você, Ricardo. Agora. A voz do outro lado era rouca, exigente. Os assessores começaram a murmurar, a incredulidade tomando conta do ambiente. Algumas cabeças se viraram para Joana, que também não entendia o que estava acontecendo. Ricardo começou a gesticular, tentando acalmar a pessoa do outro lado da linha. Calma, estou no meio de uma partida. Não posso fazer isso. Ele apertou os olhos, tentando encontrar uma solução mágica para a situação, enquanto a sala vibrava com a intensidade da agitação. Joana sentiu um nó no estômago. O que seria tão grave, a ponto de desestabilizar aquele homem que parecia invulnerável? De repente, Ricardo desabou na cadeira, pálido como um fantasma. Aquele documento, o que você fez? Não tinha que estar na pasta certa. Ele piscou freneticamente, buscando uma saída. O grupo ao redor dele estava em completo estado de choque. Estamos em apuros. Você entende isso? Se a imprensa descobrir... E no meio daquela confusão, o impacto estonteante. A verdade surgiu como um raio. Joana, já dominada pelo impulso e pela adrenalina do momento, aproximou-se. Sua voz forte e clara cortando a tensão. Que documento é esse, Ricardo? O que está acontecendo? Ele a encarou, com a respiração entrecortada. Não é o que você está pensando. Mas Joana não recuou. Fale, não tenho medo de você. O peso das palavras reverberou na sala. A expressão de Ricardo se desmoronou. O homem, que tinha se esquecido de quem eram os outros ao seu redor, agora parecia pequeno, vulnerável. É um relatório que pode acabar com as pessoas. Benefícios manipulados, recursos desviados, tudo está no arquivo. E agora está nas mãos erradas. Um assessor ao fundo arfou, a ficha caindo. Isso significa que você era cúmplice. O ambiente ficou como um vulcão prestes a entrar em erupção. Joana sentiu a raiva crescer dentro dela. Este homem, que tinha rido dela, que a tinha reduzido a uma piada, estava prestes a ser desmascarado. O que ela deveria fazer? A tensão aumentou ainda mais, quando a conversa do celular apontou para uma revelação mais sombria. Ricardo, se você não tomar uma decisão, a culpa não vai cair apenas em você. Você sabe o que deve fazer, não é? Uma ameaça velada, que tremia na voz de quem estava ao telefone. E foi nesse momento que tudo virou. Ricardo sentiu que a pressão estava demais. Eu não posso mais. Não posso. Ele parecia um homem à beira da loucura. Joana compreendeu. Ele estava encurralado. E a plateia estava ali, assistindo e, mais importante, julgando. Cada um deles tinha suas ideias e preconceitos, mas uma faísca de dúvida começava a surgir. Ela olhou para ele, firme. Você tem uma escolha a fazer, Ricardo. Você pode usar isso para mudar tudo ou se afundar ainda mais. O que quer ser? O que vai ser? A sala permanecia em clamor. Aquela partida de xadrez tinha se transformado em algo muito maior. E no seu interior, Joana percebeu que essa luta era mais do que um jogo. Era sobre todos eles e suas verdades. Ricardo, atordoado, abriu a boca para protestar, mas o som que saiu não era de palavras. Era um grito ensurdecedor, como se todo o peso do mundo tivesse sido liberado ali mesmo. E então, como um dramático estalo, a porta se abriu. Uma figura inesperada entrou, e o tempo pareceu congelar. Sua identidade era uma revelação chocante, transformando todos na sala. Uma nova camada de traição ou salvação. A verdade pode ser mais complexa do que imaginavam.
O que vai acontecer agora? Essa figura pode ser a chave para a liberdade de todos, ou a sentença que os condenará. A sala ficou em silêncio absoluto. Todos os olhares se voltaram para a figura que acabara de entrar, como se um terremoto tivesse sacudido a realidade. Era Ana, uma ex-colega de trabalho de Ricardo, uma mulher que ele nunca imaginaria ver novamente naquela situação. Mas mais chocante era o fato de que ela não estava sozinha. Bem atrás dela, um homem alto, com uma expressão conhecida, surgiu na porta. Era Marcos, o CFO que havia desaparecido há meses. As pessoas sussurraram. A tensão se transformou em nervosismo. O que estava acontecendo? Estou aqui para recuperar o que é meu, Ana disse com a voz firme. O olhar de Ricardo se perdeu entre a surpresa e o medo. Vocês pensaram que podiam fazer isso sem consequência? A atmosfera tomou um rumo diferente, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar sobre todos. Marcos avançou e seu olhar gélido percorreu a sala, fixando-se em cada um dos assessores que agora pareciam pequena fração de um grande problema. Preciso que você se lembre, Ricardo, de quem realmente está no controle aqui, disse ele, cada palavra cortando o ar como uma faca. O coração de Joana disparou. Havia algo muito maior em jogo. Ricardo, que antes parecia tão seguro, agora estava se esforçando para manter a compostura. Ana, não temos tempo para isso. Estou no meio de uma decisão crucial. Ele balbuciou, tentando retomar o controle da situação. Decisão crucial? Ela riu, mas não um riso qualquer. Era um riso de desdém, de empoderamento. Você colocou pessoas em risco. Que tipo de decisão é essa, Ricardo? Você esqueceu que eu sou a única que sabe a verdade? Joana sentiu a tensão fria na sala. A revelação começou a se formar. A verdade sobre o quê? Perguntou, incapaz de se conter. O olhar de Ricardo se tornou vazio. Um homem que havia perdido tudo. O ar estava carregado de segredos e promessas quebradas. Sobre fraudes e desvio de fundos, Ana continuou, abrindo um sorriso que brilhava como uma lâmina. Um relatório que eu fotocopiei para uso pessoal, para um dia como hoje. Cada palavra fazia o chão tremer mais sob os pés de Ricardo. Eu tenho cópias de tudo, e você, Ricardo, não pode mais escapar. Os assessores começaram a murmurar, olhando com desespero para o CEO, que até então era um gigante em seu mundo. Joana teve a sensação de que ali se desenhava algo muito além de uma simples partida de xadrez. Havia vidas em jogo, futuros, esperanças. A pressão sobre Ricardo ficou insuportável. Ele se virou para Joana, um misto de raiva e desespero em seu olhar. Você não sabe do que está falando. Não se envolva nisso. Mas já era tarde demais. Joana não estava mais apenas jogando. Ela havia se tornado parte de algo muito maior. Algo que poderia mudar não só seu destino, mas o destino de todos naquela sala. Não estou com medo de você, gritou Joana, a adrenalina pulsando em suas veias. A sala estava pegando fogo. E ela se sentia viva. Isso não é só um jogo, é a nossa vida, e se você não agir, vai perder tudo. Ricardo olhou de um para o outro, a incerteza dominando seus olhos. E então o telefone de Ana tocou, uma mensagem vibrante e insistente. Ela olhou para a tela e palideceu. Não pode ser. Sua voz falhou. O medo agora se infiltrava na sua bravura. Quem está aí? Perguntou Marcos, mas Ana não respondeu. O que seria tão devastador a ponto de parar o tempo novamente? O destino de todos estava prestes a mudar mais uma vez, e a última peça do tabuleiro estava prestes a ser movimentada. Todos na sala seguraram a respiração, a incerteza pulsava no ar.
Mentes correndo, corações acelerando. O que viria a seguir? Que segredos a mensagem revelaria? Joana estava prestes a descobrir que o jogo estava apenas começando. O silêncio que reinava na sala foi quebrado pelo som do celular na mão de Ana. Ela olhou rapidamente para a tela e a cor de seu rosto escureceu. O medo se acentuou em seus olhos. Não pode ser o que estou pensando. As palavras escaparam, como um sussurro. Marcos, percebendo a mudança repentina, se adiantou, fazendo questão de ser ouvido. O que está acontecendo, Ana? O que você viu? A pressão na sala era insuportável. Todos esperavam com expectativa, sem saber se devia temer mais o que tinha sido revelado ou o que ainda poderia aparecer. Ana trincou os dentes enquanto a mensagem grudava a sua atenção. Cada segundo que passava parecia uma eternidade. É uma mensagem do jornalista. O que ele sabe? Sua voz tremia, mas havia um toque de determinação em suas palavras. Ricardo, agora em uma posição vulnerável, começou a membros tremer. Você não pode deixar ele divulgar isso, não ainda, implorou. A arrogância que lhe fora tão característica, agora parecendo uma sombra distante. Me diga o que você sabe, Ana. Você só me faz perder tempo. Joana sentiu que tudo ao seu redor começava a desmoronar. Ela olhou de Ricardo para Ana e percebeu a tensão crescente entre eles. Aquela não era apenas uma questão de fraudes e manipulações. Algo mais profundo estava oculto. Ana, com os olhos ardendo, encarou Ricardo. Você sabe que não tenho mais nada a perder. Você me traiu. Não era só um jogo para você. As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Cada impacto era palpável, reverberando nas paredes frias da sala. Ricardo tentou se defender, mas a situação estava além de suas mãos. Eu sempre tive suas costas. Sua voz falhou, exalando uma fragilidade que ele nunca quis mostrar. Mas seus olhos vacilantes entregavam a verdade. O apoio que lhe garantira Ana estava repleto de segredos e traições escondidas. O celular de Ana não parava de vibrar. A mensagem da qual tanto temia parecia denunciá-la por suas próprias ilusões. Com um golpe rápido, ela desbloqueou o aparelho e leu a mensagem em voz alta. Os dias de Ricardo estão contados. Ele terá que responder. Já temos a prova, dizia o texto. Marcos franziu a testa sem acreditar. Você não pode simplesmente deixar isso acontecer. Isso significa que nossas vidas estão em jogo, Ana. Ele parecia estar mais preocupado com os efeitos colaterais de um escândalo do que com a integridade das pessoas ao seu redor. E então, aconteceu. Com um gesto desesperado, Ana derrubou a mesa. As peças do tabuleiro de xadrez voaram em todas as direções. A natureza da disputa mudou instantaneamente. Chega, não vou ser mais uma peça manipulada nesse jogo. As palavras dela foram um grito de libertação. Ela estava colocando tudo em risco, e essa decisão, carregada de coragem, deflagrou o caos. O coração de Joana pulsava. Essa era a oportunidade que ela precisava. O jogo se expandia. Era como se a sala estivesse cheia de energia. Um campo de batalha invisível onde cada um lutava não apenas por poder, mas por quem eram de verdade. O olhar de Ana encontrou o de Joana. Houve um momento de entendimento mútuo. Elas estavam numa luta por mais do que apenas uma posição. Era uma busca por dignidade. Ricardo estava agora paralisado, enquanto a ameaça externa se tornava muito real. Você não entende. Eu posso ajudá-la. Posso usar meu poder para protegê-la. Sua voz, uma mistura de pânico e desespero, não ressoava mais como uma figura ameaçadora. E então algo lhe ocorreu. Você não pode me trair, Ana. Lembre-se, seu futuro depende de mim. As palavras dele reverberavam. Mas Ana não hesitou. Em meio ao lado emocional do caos, havia um misto de medo e desafio. E qual é o seu futuro, Ricardo?
Um futuro baseado em mentiras? A sala, antes preenchida por presunções, estava agora cercada de incertezas. Todos estavam prestes a se descobrir de maneiras que jamais imaginaram. As verdades ocultas estavam prestes a ser reveladas, e Joanna entendeu que neste novo cenário, a própria luta de todos iria decidir quem realmente venceria. E assim, enquanto a pressão continuava a se intensificar, o celular de Ana vibrou novamente. Uma nova mensagem apareceu. O que mais poderia ser revelado? Era hora de descobrir. Joanna sentiu uma onda de expectativa. O que a nova mensagem diria? O futuro de todos estava em jogo, e as cartas estavam prestes a ser viradas. A sala estava tensa, como uma corda esticada prestes a arrebentar. Joanna sentia seu coração disparar enquanto todos olhavam para Ana, aguardando a revelação que mudaria tudo. As cortinas estavam puxadas, e qualquer esperança de escaparem sem consequências parecia distante. A mensagem brilhava na tela do celular, seus contornos iluminados destacando a gravidade de tudo. Ana respirou fundo e, com um tremor na voz, soltou: "O jornalista, ele sabe da ligação que você tem com o investimento falso, Ricardo." O impacto das palavras fez a sala cair em um silêncio cortante, como se o ar tivesse sido sugado por um buraco negro. O semblante de Ricardo se transformou, seus olhos arregalados claramente demonstrando que ele não esperava que esse segredo fosse exposto. "Você está mentindo!" ele gritou, mas não havia convicção em suas palavras. O medo começava a transparecer por trás de sua fachada de poder. Joanna entrou na conversa. "E agora, Ricardo? Você realmente achava que poderia sair impune dessa?" Sua voz estava firme. Cada palavra tinha um peso. "Não importa o que você pense que sabe." Ricardo disparou, mas a incerteza em seu olhar o entregava. A mesa estava repleta de tensão. Todos sentiram que o chão estava prestes a desabar. Ana olhou para Joanna, uma nova centelha de determinação em seus olhos. "Essa não é apenas a sua história, Ricardo. É sobre todos nós. E se você não tiver coragem de agir agora, vai perder tudo." Então, o inesperado. O celular de Ana vibrava novamente, mas não era só uma nova mensagem. Era uma chamada. Ela hesitou, mas a pressão da situação era maior que seu medo. Atendeu. "Alô?" A voz do outro lado era gélida e firme. "Ana, você não deveria ter exposto isso. A corrida já começou, e não há ninguém para te proteger." As palavras cortaram o ar como uma faca. Todos na sala poderiam sentir a tensão neon, eletrizando os olhares. "Quem é você?" Ana perguntou, mas a resposta não veio. Em vez disso, uma risada sinistra ecoou do outro lado da linha. Um som que fazia o cabelo de Joanna se arrepiar. A expressão de Ana desmoronou, e em um ato impulsivo, ela atirou o celular contra a parede, como se pudesse quebrar a conexão com aquela ameaça. "Você não tem ideia do que fez," ela murmurou, seus olhos repletos de pânico. Ricardo, percebendo a mudança súbita, avançou. "O que está acontecendo, Ana? Você sabe algo que não deveria saber?" Ele estava perdido, e a realidade estava desmoronando ao seu redor. A sala fervilhava de murmúrios e expressões confusas, como a audiência de um filme de suspense. Joanna olhou de Ana para Ricardo. Os papéis haviam mudado radicalmente. "Ricardo, você está lidando com pessoas perigosas. Isso é muito maior do que você imagina." Sua voz ressoou com urgência. "Você precisa agir, agora." Mas antes que alguém pudesse responder, um estrondo ecoou ao fundo. As portas de vidro se abriram com um baque, e uma figura imponente entrou, cercada por uma aura de autoridade que fazia todos se calarem. Era um homem alto, com um terno escuro e uma expressão que prometia problemas.
Acho que a festa começou sem mim, ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Era o chefe de segurança da empresa, e sua presença transformou a atmosfera. Estamos em risco, e eu não vou deixar que ninguém saia dessa sala sem abordar o que realmente está acontecendo aqui. Ele olhou diretamente para Ricardo. Joana sentiu um nó na garganta. O que mais estava escondido sob a superfície dessa empresa? O olhar de Ricardo piscava entre o despedaçado e o obstinado. Não se envolva com eles, gritou, mas as palavras pareciam apenas ecoar no vazio. Isso era um jogo muito maior do que qualquer um deles poderia imaginar. O novo personagem havia se apresentado, e com ele, uma reviravolta que poderia levar tudo ao colapso. Joana sentiu uma onda de adrenalina. Aquela sala, que antes parecia uma simples reunião, agora era um verdadeiro campo de batalha, repleto de segredos, traições e uma promessa de caos. E assim, enquanto a tensão aumentava, o que aconteceria a seguir? O futuro estava se moldando diante deles, e todos estavam prestes a fazer uma escolha que mudaria suas vidas para sempre. Qual seria o preço? Joana respirou fundo, pronta para encarar o que estava por vir. A sala estava tensa, como uma corda esticada, prestes a arrebentar. Joana sentia seu coração disparar, enquanto todos olhavam para Ana, aguardando a revelação que mudaria tudo. As cortinas estavam puxadas, e qualquer esperança de escaparem sem consequências parecia distante. A mensagem brilhava na tela do celular, seus contornos iluminados, destacando a gravidade de tudo. Ana respirou fundo e, com um tremor na voz, soltou: "O jornalista, ele sabe da ligação que você tem com o investimento falso, Ricardo." O impacto das palavras fez a sala cair em um silêncio cortante, como se o ar tivesse sido sugado por um buraco negro. O semblante de Ricardo se transformou, seus olhos arregalados claramente demonstrando que ele não esperava que esse segredo fosse exposto. "Você está mentindo", ele gritou, mas não havia convicção em suas palavras. O medo começava a transparecer por trás de sua fachada de poder. A tensão crescia. Precisava saber mais. Qual era o verdadeiro peso daquelas palavras? Ricardo tentava manter o controle. "Você não pode me ameaçar assim. Você não sabe do que está falando." Sua voz, antes tão firme, agora soava desesperada. Ana hesitou. O celular de Ana tremia em suas mãos como um sinal de alerta, mas ela não estava disposta a recuar. Então, de repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. A porta se abriu com um golpe e um grupo de homens entrou, todos com fardas e olhares sérios. "Estamos aqui em nome da segurança da empresa", disse um dos homens, uma figura imponente que parecia ter surgido do nada. "Houve um vazamento de informações. Precisamos de todos os envolvidos." A sala virou um caos. Murmúrios ecoaram, olhares aterrorizados. Ana voltou seu olhar para Ricardo. "O que você fez?" Sua voz soava como um sussurro na tempestade. Ele estava pálido agora, qualquer resto de confiança desaparecido. Eu não sei do que você está falando", ele tentou. Mas o encontro com os homens de segurança não era casual. A tensão havia escalado para um nível inesperado. "Temos ordens para levar todos os que têm conexão com as recentes irregularidades", continuou o homem ao centro. O frio na voz dele fazia Joana tremer. "E você, Ricardo, é nosso primeiro suspeito." O impacto foi como um soco no estômago. Joana sentiu o ar faltar. O que estava acontecendo? Como ele havia se colocado nessa posição? A verdade, no fundo, era mais devastadora do que poderiam imaginar. O olhar acusador de Ana para Ricardo a deixou mais intrigada, quase como se eles compartilhavam um segredo sombrio. Ricardo agora estava encurralado.
Era suposto ser uma operação secreta. Ele se defendeu, e naquele momento, algo se acendeu nas palavras dele que fez Joanna parar. Vocês não entenderam. Havia uma promissória. Um jogador maior se esconde nas sombras. Ela sentia que a peça estava começando a se encaixar. Que promissória? Joanna perguntou, a curiosidade balançando entre o medo e a necessidade de respostas. E então, enquanto isso acontecia, uma mensagem surgiu na tela do celular de Ana. Ela se virou automaticamente e leu em voz alta, a gravidade inundando a sala. Preparados para ver a verdade? A conexão da Tecnovision está prestes a ser exposta. Um calafrio percorreu a espinha de todos. Ricardo, agora em pânico, virou-se para Ana. Quem mandou isso? O que você sabe? Sua vulnerabilidade estava à vista, e o desespero era palpável. Mas Ana não respondeu. Ela mantinha olhos fixos na tela, um misto de choque e realização. E naquele instante, o inesperado aconteceu. O telefone de Ricardo começou a tocar. Ele hesitou, mas percebeu que o número era desconhecido. Aquilo parecia um estalo no escuro. O que mais poderia ser revelado? Ao atender, sua expressão mudou para uma mistura de pavor e determinação. A conversa do outro lado fez seu rosto empalidecer ainda mais. Você não pode me denunciar. Não agora. Não depois de tudo que fizemos. O que Ricardo havia feito? A sala entrou em choque. Joanna sentiu um nó na garganta. O que mais estava escondido sob a superfície dessa empresa? A dinâmica estava mudada completamente. O olhar de Ana encontrou o de Joanna. O entendimento compartilhado se formando entre elas. Então, você não é apenas um CEO, não é? Joanna perguntou, dando um passo à frente. A voz de Ana ecoou o sentimento. Todas as peças, todos os traumas, estavam prestes a se reunir em um clímax explosivo. Ricardo estava encurralado e sua máscara estava prestes a cair. O que você fez, Ricardo? Ele apenas balançou a cabeça, os olhos cheios de terror. A situação havia saído do controle. Todos estavam diante de uma verdade maior do que a própria empresa. E agora, o que aconteceria a seguir? Os olhares se cruzaram, e com cada respiração, algo mais profundo se revelava, prometendo um futuro ainda mais obscuro. Joanna sentiu que as coisas estavam prestes a explodir. Ela olhou para Ricardo, já sem defesas, e para Ana, a tensão borrando os contornos do que poderia ser. Aquela sala, antes pequena e controlada, agora parecia um campo de batalha. E então, enquanto todos contavam os segundos para o que poderia vir a seguir, o telefone de Ricardo ainda estava ligado, e a conversa ao telefone parecia revelar um segredo perturbador. Você não pode me denunciar. Não agora. Não depois de tudo o que fizemos. A voz dele era um sussurro desesperado, e Joanna fez uma careta. O que ele tinha feito? A sala estava tão tensa que um fio de cabelo caindo poderia causar uma explosão. Todo mundo hesitava, já sentindo o baque. Ana se aproximou dele, a indignação evidente em seu olhar. Que tipo de jogo você está jogando, Ricardo? Quantas pessoas você machucou por causa disso? O eco de sua voz reverberava nas paredes de vidro, o ar denso carregado de promessas quebradas. Mas antes que Ricardo pudesse responder, a porta se abriu novamente. Um grupo de homens e mulheres do lado de fora, com gravatas e uma expressão severa. Joanna sentiu um arrepio. Eles estavam todos com crachás. Estamos aqui para fazer algumas perguntas sobre o que está acontecendo, disse um dos homens, autoritário, enquanto seus olhos escaneavam a sala, absorvendo a crueldade daquela situação. O ambiente ficou denso com o receio do desconhecido. Ricardo engoliu em seco, sua fúria agora misturada à preocupação. Você não pode fazer isso. Eu sou o CEO. Preciso ir, protestou. Mas a força da insatisfação na sala fez com que ele soasse pequeno, vulnerável. Ana pisou firme. Você está encurralado, Ricardo. Não tem como escapar. Não podemos permitir que você leve isso ainda mais longe. Havia um brilho feroz em seu olhar, e no fundo, Joanna admirou a coragem dela. Então, de repente, houve um estalo, um barulho alto.
Aquelas paredes de vidro normalmente elegantes agora pareciam uma prisão, e todos se viraram para o som. Ricardo riu nervosamente, e foi quando a verdade começou a despedaçar o que eles achavam que sabiam. O telefone quebrado, estilhaçados ao chão. Isso estava longe de ser uma coincidência. Ricardo, pálido, parecia entender a gravidade da situação. "O que é que você fez, Ana?" gritou, seus olhos frenéticos agora implorando pelo apoio de quem não tinha mais. O pânico na sala era palpável, um desejo enlouquecido de entender o que estava acontecendo. Ana, com lágrimas escorrendo, respondeu: "Eu sabia que em algum momento isso ia estourar. Não podia ficar calada." E ali, uma luz passou por ela. Uma revelação inesperada a atingiu. "Você não é apenas o CEO. Você está sendo manipulado. Há algo muito maior por trás de tudo isso." O estômago de Joana se revirou. Havia uma sombra pairando sobre Ricardo. Não era apenas um homem poderoso. Ele estava sob o controle de algo. Uma sensação de urgência cortou o ar. "O que você quer dizer? Que tipo de controle?" Joana pressionou, sentindo a adrenalina em suas veias. Ana considerou suas palavras, a verdade dançando em seus lábios. "Ele não está apenas sendo acusado. Ricardo, você estava prestes a encobrir algo muito maior. Foi isso que tentaram fazer comigo e com você, com todos nós." O clima estava elétrico, e Joana sentiu o peso de cada revelação, um nó se apertando na garganta. E então, tudo aconteceu rápido demais. As sirenes começaram a tocar do lado de fora. Joana olhou pela janela e viu luzes giratórias. O que não pode ser? O caos tomou conta. Ricardo estava pálido, seus olhos se esbugalharam. Não. Eles não podem chegar até mim agora. Já é tarde demais, Ricardo." Ana gritou, a determinação vibrando em sua voz. "É hora de você enfrentar a verdade sobre o que realmente fez e quem realmente é." Nesse momento, uma figura familiar apareceu entre os homens de segurança, e o coração de Joana disparou. Era Lucas, o ex-namorado de Ana, que havia desaparecido sem explicação meses atrás. "O que ele está fazendo aqui?" Joana se perguntou, o corpo gelando. "Lucas?" Ana gaguejou, a confusão estampada em seu rosto. O que ele tinha a ver com tudo isso? Ele sorriu, mas havia algo sombrio em sua expressão. "Vocês não sabem, mas tudo está interligado. E eu tô aqui para garantir que a verdade venha à tona." A sala teve um colapso absoluto. Segredos foram revelados em camadas, e tudo que parecia real agora era um jogo com muitas peças. A urgência nas vozes fez o ambiente girar. A tensão agora estava misturada com um mistério profundo, e Joana não conseguia acreditar no que acontecia. O que Lucas sabia? "Estamos só começando", ele disse, e sua voz tinha um eco de promessas e ameaças. O vidro da sala parecia estreitar os limites de uma verdade explosiva. Através da tempestade de palavras e acusações, uma pergunta pairava no ar. Qual seria o preço da revelação e quem sairia ileso desse turbilhão? A sala ficou em silêncio, e o clima era denso. O olhar de Joana pulsava entre Ricardo e Ana. Lucas estava ali, e tudo parecia prestes a desmoronar. O que ele sabia? O que mais estava escondido? Ana o encarou com olhos indignados, enquanto Ricardo se debatia, tentando se agarrar a qualquer réstia de controle. "Lucas, por que você está aqui?" Ana perguntou, sua voz um misto de raiva e confusão. Ele deu um passo à frente, um sorriso enigmático no rosto. "Porque a verdade precisa ser exposta, Ana. E eu sou a chave", ele respondeu. O tom de sua voz era como um estalo no ar, um disparo em um quarto cheio de pólvora. "Que verdade?" Joana não pôde evitar, interrompendo. O coração dela acelerava. O que Lucas estava sugerindo? O silêncio pairou novamente, sufocante. "Ricardo não é o único que tem segredos. E você também, Ana", disse Lucas, a confiança em seu jeito quase arrogante. Todas as atenções se voltaram para Ana, como se ele tivesse acendido uma isca.
Ela parecia pronta para explodir. Do que você tá falando? A fúria e a defesa estavam no rosto de Ana. Você tá sendo ridículo. Lucas deu um sorriso ácido. Você se esqueceu das mensagens que enviou? As que me mandou antes de me deixar fora do jogo. Você estava em cima do muro, fazendo acordo com quem devia denunciar. O impacto das palavras de Lucas pesou como uma tonelada. Joana sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer? Que Ana estava envolvida em tudo isso? Uma parte dela queria rejeitar, mas outra parte já se sentia inclinada a acreditar. Eu não fiz nada, Ana gaguejou, o pânico começando a tomar conta. Você me pediu para ignorar certas coisas, para não me envolver. E agora, isso vem à tona. Lucas respondeu, sua voz ganhando força, enquanto passava de figura misteriosa a acusador. Não é verdade, eu estava tentando te proteger. Ela respondeu, a voz tremendo, as lágrimas se acumulando em seus olhos. E agora todos nós estamos presos por causa da sua proteção. Ele apontou. Você vendeu a sua alma, Ana. A quem? E foi nesse momento que algo mudou. Joana olhou para Ricardo e viu o desespero em seus olhos. Você sabia de tudo, não sabia? Ele estava balançando a cabeça, sem palavras. Ana quase estava gritando. Não teve nada disso. Eu não faria isso. A negação soava vazia, e para Joana algo clicou. Então, ao fundo, um barulho ensurdecedor. As portas dobradas da sala balançaram e se abriram com tudo. Era um rugido de vozes. O grupo de segurança havia chegado com pressa, mas atrás deles uma figura se destacou. Era uma mulher vestida com um terno escuro. Seu olhar penetrante vasculhava a sala. Chega de mentiras! A voz dela ressoou, cortando o ar como uma faca. Era Fabiana, antiga presidente da Tecnovision, que havia desaparecido sem deixar rastros. Joana ficou boquiaberta. O que ela estava fazendo ali? Aqui estão todos os envolvidos. Fabiana continuou, olhando primeiro para Ana, depois para Ricardo. Mas não se enganem, eu sou a única que pode acabar com isso. As reações foram imediatas, com as expressões de todos virando um mosaico de confusão e medo. Fabiana? Ricardo gaguejou, seu rosto pálido. Ele claramente não esperava vê-la. Sim, você pensou que poderia me excluir, Ricardo? Que poderia tomar conta da companhia sem consequências? Erros foram cometidos. Fabiana passou pelo grupo de segurança. Suas palavras eram como uma tempestade que se aproximava, prestes a obliterar tudo. O coração de Joana disparou. Havia segredos que se entrelaçavam e deixavam todos na sala sem chão. Fabiana estava ali. Como uma jogada explosiva no tabuleiro, pronta para virar tudo de cabeça para baixo. E você, Ana? Fabiana disse. Sabia que o futuro da Tecnovision dependia de você se manter limpa. Mas você não se manteve. E agora você vai sofrer as consequências. O cenário estava fora de controle. E Joana podia sentir o pavor se espalhando. O que você está dizendo? Ana perguntou, agora totalmente em desespero. Fabiana se aproximou lentamente. Que você fez um acordo pouco antes da minha partida. E agora não é só Ricardo em jogo. Todos nós seremos engolidos. Joana mal conseguia respirar. A trama se espiralava. A verdade lutava para emergir. E no silêncio que se seguiu, uma nova mensagem chega ao celular de Fabiana. A verdade está prestes a ser exposta na imprensa, assim que começarem os vazamentos. A sala ficou em choque. O que era isso? O olhar de Fabiana se tornava mais intenso. Todos nesse jogo têm segredos, mas alguns vão ser forçados a revelá-los, ou serão destruídos. O impacto da revelação foi como um tiro no escuro, trazendo mais perguntas do que respostas. Estamos em uma corrida contra o tempo. O eco do aviso fez todos se encolherem. A queda do império estava tão próxima. E agora,
A verdadeira batalha estava prestes a começar. A sala ficou em silêncio, e o clima era denso. O olhar de Joana pulsava entre Ricardo e Ana. A tensão tão palpável que poderia ser cortada com uma faca. Lucas estava ali, e tudo parecia prestes a desmoronar. A verdade precisa ser exposta, Ana. E eu sou a chave, ele anunciou, como se tivesse acabado de lançar uma bomba. Que verdade? Joana interpelou, sua curiosidade crescendo, um nó se formando na garganta. O silêncio aumentava a expectativa, enquanto todos se viravam para Lucas. Sabia que algo estava prestes a mudar. Ricardo não é o único que esconde segredos, e você, Ana, também não se mantém limpa. Lucas disparou, e as palavras caíram como pedras. A sala ficou tensa, e o olhar de Ana se transformou, uma mistura de raiva e confusão. Ela começou a protestar, mas não havia como se defender. Você fez acordos, Ana. Prometeu proteger quem não deveria. E agora estamos todos em risco por sua causa. Lucas gritou, sua voz quase ecoando nas paredes. Joana sentiu um frio na espinha. Tudo conspirava para desmoronar. A sala estava prestes a explodir. Ricardo estava pálido, seus olhos se arregalando. Ana, você não me contou isso. O que está acontecendo? Sua voz tremia, e Joana percebeu que havia algo mais em jogo. O que mais ele sabia? Ana atendeu, a voz estourando como um vidro prestes a se romper. Eu não fiz nada. Você está errado, Lucas. Executei o que era certo. Mas a pulsação em sua voz entregava o contrário. Joana mal conseguia acompanhar. Era como se tudo estivesse colapsando ao mesmo tempo. Então, um som ensurdecedor cortou o ar. As portas se abriram com força, e um grupo de homens uniformizados entrou. Havia uma intensidade visceral em seus olhares. Joana tremeu. Estava acontecendo. A verdade estava prestes a surgir indesejada. O líder deles se adiantou, seu olhar fixo em Ricardo. Precisamos de você, Ricardo. O que está acontecendo aqui? Ele não estava ali para negociações. A gravidade da situação era clara. A sala virou um cenário de drama, com as incertezas pairando pesadamente. Eu não sei do que você está falando. Ricardo forçou, mas as palavras pareciam incrivelmente vazias. O pânico tomava conta dele, cada respiração pesada como um tambor. Todos sentiram que o risco havia se intensificado e algo poderia estourar a qualquer momento. Estamos aqui porque há um vazamento de informações. E você, Ricardo, está no centro de tudo isso, disse o líder, seu tom autoritário fazendo eco na sala. Ana, agora com um olhar de desespero, girou a cabeça para Lucas. Você me traiu. E eu não sou seu aliado. Estou aqui porque isso é muito maior do que você. Lucas gritou de volta, cada palavra como uma balança pendendo entre muitos segredos e traições. A mesa tremeu com a intensidade do momento. Foi então, no meio do caos, que um som agudo cortou o ar. Joana virou-se rapidamente e viu uma luz brilhante. Era o celular de Ana piscando incessantemente, mensagem a mensagem, enquanto ela hesitava em olhar. O ar parecia vibrar. Verifiquem os celulares! A ordem ressoou e todos se viraram para Ana, a expectativa crescendo. Com uma mão tremendo, ela desbloqueou o aparelho e leu em voz alta. O que vocês estão prestes a descobrir vai abalar as fundações desta empresa. Estão em uma armadilha maior do que imaginam. O impacto das palavras fez com que todos recuassem. O que isso significava? A sala estava um tumulto de vozes e olhares. Ricardo parecia estar à beira do colapso. E antes que alguém pudesse reagir, o celular de Lucas vibrava intensamente. Ele olhou a mensagem e seu rosto endureceu, a cor sumindo. É eles. Eles? Ana perguntou, uma gota de suor escorrendo por sua testa. E então surgiu um novo e inesperado. Lucas olhou para o grupo de segurança e, com um sorriso frio, revelou. Eu sou apenas um peão neste tabuleiro, mas o verdadeiro jogo está prestes a começar. A verdade é que eu os manipulei todos. Joana congelou.
poderia ser? O que isso significava para eles? As vozes na sala estavam entrando em colapso, os elos de confiança se despedaçando. Você não pode estar falando sério, Ana gritou, e algo dentro de Joana estava em chamas. E assim, enquanto a verdade se desdobrava, todos perceberam que o jogo estava apenas começando. O que Lucas realmente pretendia? As perguntas pairavam no ar, e ninguém tinha certeza de quais segredos ainda estavam à espreita. Jogadas inesperadas os aguardavam, e o futuro estava mais incerto do que nunca. A tensão na sala era palpável, como um fio prestes a se romper. Joana observava Lucas, que havia revelado tudo, as mentiras, as traições. Ana, com lágrimas nos olhos, enfrentava a realidade, que parecia desmoronar ao seu redor. O piscar constante do celular só aumentava o caos. A verdade de Fabiana ressoava, e tudo estava prestes a desabar. Eu nunca quis isso, Ana gritou, sua voz ecoando em desespero. Lucas, com o olhar fixo, não recuou. E você ainda acha que não vai pagar por isso? Todos nós vamos. Joana sentiu o coração acelerar, a pressão crescendo. Ricardo estava palermado, sem palavras. Acho que está na hora de reaprender o valor das pessoas, Ricardo, disse Fabiana, sua voz firme como um trovão. Você não é o único que tem controles e segredos. Vocês não entendem, estão todos errados, Ricardo balbuciou, sua confiança desmoronando. A sala se encheu de murmúrios. As peças desse jogo eram muito mais complexas do que imaginavam. Ana olhou atentamente para cada rosto, percebendo a gravidade do momento. Você esqueceu que também sou uma jogadora, Ricardo. Chegou a afirmar Ana, a determinação crescendo em sua voz. Com um movimento rápido, ela pegou o celular e abriu as mensagens, seus dedos apertando com firmeza o que poderia ser sua salvação ou sua condenação. Aqui eu tenho provas. O que você fez não ficará impune. E assim, com a coragem pulsando nas veias, ela começou a ler. As palavras reveladoras ecoaram pela sala, uma a uma. O silêncio era pesado. A verdade começou a se despir de camadas e barreiras, e ninguém poderia prever o impacto que teria. Joana observou, enquanto todos assimilavam a nova realidade. Havia um misto de raiva, medo e até uma faísca de esperança. Então, o que começou como uma disputa pessoal se transformara em uma batalha por justiça. Fabiana, o olhar penetrante, continuou. Se você não agir agora, Ricardo, perderá tudo. Ricardo, pálido e trêmulo, finalmente inclinou a cabeça. Havia um resquício de coragem, um último esforço para reverter a situação. Eu farei o que for preciso para corrigir meus erros. Não espero ter amigos, mas posso ajudar todos vocês a mostrar a verdade. A sala estremeceu com a possibilidade, a tensão se dissipando lentamente enquanto os presentes começavam a compreender que a queda de um poderia ser a ascensão de outros. A união parecia um propósito emergente. E então, um minuto de silêncio. Joana percebeu que nada seria como antes. Aqueles que se unissem ao redor da verdade poderiam ter a chance de se reerguer. Com um aceno silencioso, ela passou as mãos pelo cabelo, sentindo a transformação no ar, e um novo amanhecer se desenhava ao horizonte. O que vai acontecer agora? Lucas perguntou, o receio em seu olhar. Não havia mais soluções fáceis. Apenas um caminho difícil pela frente, mas juntos poderiam enfrentá-lo. Vamos expor tudo, Ana proclamou, a determinação tomando conta. E a partir daqui não haverá volta. É poderoso e perigoso, mas esta é a nossa escolha. Assim,
Sob o peso de segredos expostos, o grupo começou a se organizar. Cada um, reconhecendo suas dores e falhas, se tornava parte de algo maior, algo que poderia finalmente fazer a diferença. E antes que a cena se apagasse, um único pensamento pairou no ar. A luta estava apenas começando. Você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e apoiar essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com estas ações.